Beleza, queridos? Olha quem está aqui de novo, eu, professor Ribamar Costa, trabalhando um tema contigo super importante. Olha só, meios de transporte, gente. Esse tema é fundamental para a gente entender muita coisa. Ele está relacionado a fontes de energia, ele está relacionado à globalização, enfim, ele pode se relacionar à indústria, a diversos outros temas, que inclusive a gente já trabalhou aqui no nosso canal. Falando nisso, não te esquece então de te inscrever no nosso canal, de dar o joinha aí, né, e de ativar o sininho, beleza? Né, Geografia em Riba, canal que vem te trazendo conhecimento e vem te ajudando a atingir o teu objetivo. Meio de transporte. Galera, quando a gente fala desse tema, é imprescindível que a gente fale do processo de globalização. Essa imagem aqui é uma imagem clássica do livro do David Harvey, Condição Pós-Moderna, que mostra justamente um processo de aniquilação do espaço pelo tempo. Gostou? Bonito, né? Pois é. Ele mostra pra gente que o mundo parece que vem encolhendo justamente devido à velocidade, à frequência dos deslocamentos que é dada pelos meios de transporte. E é justamente isso que a competência 4 lá do Enem diz para a gente entender as transformações técnicas, entender de que forma esses meios de transporte eles foram avançando. Então já sabemos, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico, ele é fundamental para a economia, para o processo de globalização, para o deslocamento humano, para o deslocamento de mercadorias. Então a gente vem tendo essa evolução técnica que vem trazendo, vem transportando pessoas, mercadorias de maneira cada vez mais rápida. Né? Então a gente está entendendo que está havendo, desde o surgimento do homem na Terra até hoje, um transporte de mercadorias e de pessoas cada vez mais intenso, cada vez mais rápido. Inclusive eu te convido a ler um livro lá do Júlio Verne, né, que é o livro Volta ao Mundo em 80 Dias, que mostra diversos meios de transporte inclusive inusitados, mas é bacana a leitura desse livro para a gente comparar o quanto esses meios de transporte evoluíram, porque hoje tu não dá a volta em um mundo em 80 dias, hoje tu já tem avião hipersônico que consegue dar a volta ao mundo em 40 horas. Então, para te ver a velocidade que a gente atinge hoje, né? Essa evolução técnica dos meios de transporte. E tudo isso traz mais lucratividade para as atividades econômicas. Quanto menos tempo uma mercadoria, gente, ela fica parada, né, maior vai ser a sua lucratividade. Ok, a gente sabe então que esses meios de transporte eles vêm se comportando de maneira diferente, né, dependendo do contexto histórico. E lá no meio natural, tu teve a invenção da roda, né? Mais tarde tu vai ter as grandes navegações, a expansão marítima e comercial. Depois tu tem o meio técnico com a Revolução Industrial, né? Com as ferrovias e com o barco a vapor, que permite então que tu tenha cada vez mais essa evolução técnica e esse transporte de mercadorias. Vem o meio técnico-científico, né, com o avião, né, com a presença de outros meios de transporte. Então a gente vem tendo o motor a combustão, o carro, o automóvel. Isso promove então uma evolução cada vez maior desse meio. E a gente chega hoje, né, galera, no meio técnico-científico e informacional, na etapa atual, em que a gente tem um avião hipersônico, a gente tem as ferrovias. Tudo isso é importantíssimo para que a gente possa entender essa evolução dos meios de transporte. A gente começa trabalhando contigo um tipo específico de meio de transporte, que é o sistema hidroviário, água. Tu tem que lembrar que esse transporte hidroviário ele também pode ser chamado de transporte aquático ou aquaviário. Quando ele é feito em mares e oceanos, a gente pode chamar ele de transporte marítimo. Quando ele é feito nos rios, a gente chama de transporte fluvial. Quando ele é feito em lagos, a gente chama de transporte lacustre. Ele vem tendo a sua evolução gradativa. Tivemos o barco à vela, com as grandes navegações, depois tivemos o barco a vapor. Agora, os navios que a gente tem hoje, né, gente, são navios que já utilizam containers, onde acondiciona melhor a mercadoria. Tu tem, então, para viagens longas, uma durabilidade maior desse produto. Tudo isso se deu a partir também dessa evolução técnica. Né? A gente percebe que países que usam largamente esse transporte são os Estados Unidos, a Europa e o Japão, né? E boa parte do comércio mundial, em torno de até 90% do comércio no mundo, se dá através, né, do transporte hidroviário.
Olha só a quantidade de mercadorias aí, gente. Mais de 10 bilhões de toneladas anualmente de mercadorias são transportadas. 10 bilhões anualmente. Agora com Covid-19, obviamente que a gente tem uma redução desse fluxo, né? Devido à pandemia. Agora, a gente percebe que os principais portos do mundo, eles estão na Ásia. Os principais. 5 na China, 1 na Coreia do Sul, e aí vem, né, outros na Holanda e também um em Singapura. Então, os portos mais modernos e que concentram maior quantidade de mercadorias são então dominados pelos países asiáticos. Só aparece aqui um país europeu, que seria então a Holanda. O transporte fluvial ele é amplamente utilizado em vários países. Por exemplo, o Brasil, gente, ele usa o transporte fluvial. A gente sabe que os nossos rios são, em sua maioria, rios de planalto, o que, de certa forma, dificulta esse transporte, né? Eles são mais viáveis em rios de planície, mas o Brasil, ele utiliza, sim, esse transporte, que é o transporte fluvial. Mas ele é muito comum nos países da América do Norte, nos países da Europa, que utilizam, né, muito, então, o transporte fluvial. Vantagem do transporte hidroviário, galera, ele emite menos gás carbônico que os outros meios de transporte. Então, anota aí, uma vantagem é a menor emissão de gases do efeito estufa. E também ele carrega mais mercadoria do que os outros meios de transporte. Por exemplo, uma barcaça, ela carrega 150 toneladas. Um vagão de trem, de ferrovia, vai carregar, olha só, 100 toneladas, enquanto que um caminhão carrega apenas 26 toneladas. Então, pela relação de carga e também menor emissão de gases poluentes, sem dúvida nenhuma, o transporte hidroviário é o transporte mais vantajoso. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Continua curtindo o nosso canal, continua acompanhando as nossas aulas, continua te dedicando, te esforçando, sendo disciplinado, que a tua hora vai chegar, a vitória tá bem aí, mas só depende de ti. Se tu quiser, tu vai conseguir. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.